Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mistério que está literalmente dentro da cabeça de quase todo mundo. Cristais. É isso mesmo, estruturas cristalinas escondidinhas lá no nosso cérebro. E o mais doido é que elas são conhecidas há séculos, mas para que elas servem de verdade? Bom, isso é uma história que só agora está começando a ser contada. Pode até soar como ficção científica, né? Mas não, é pura biologia. A real é que tem cristais crescendo num lugarzinho bem específico dentro do cérebro. Então a grande pergunta que vai guiar a nossa investigação é: o que exatamente são essas estruturas? E mais importante, o que elas estão fazendo lá? E olha, isso não é nenhuma novidade. Essas formações pequenininhas, que parecem uns grãos de areia mesmo, são conhecidas há muito tempo como areia cerebral. O nome científico é a Acervule cerebri. Durante anos, a galera achava que era só um subproduto do envelhecimento. Sabe, basicamente um lixo biológico que o corpo ia acumulando. Ok, então vamos direto ao ponto. Para encontrar esses cristais, a gente precisa ir até o centro geométrico do cérebro, num órgão minúsculo com uma história simplesmente fascinante, a glândula pineal. E quando eu digo minúsculo, é minúsculo mesmo. Mas o tamanho não importa, porque a localização dela é super estratégica. Fica ali bem no meião, aninhada entre os dois hemisférios do cérebro. Não é à toa que ela intriga cientistas e até filósofos há séculos. E o trabalho dela é fundamental. A pineal é basicamente a nossa fábrica de melatonina, aquele hormônio que regula o sono. Ela pega a informação de claro e escuro que os olhos captam e transforma num sinal químico para o corpo todo. É como se fosse o nosso relógio biológico mestre. Com essa importância toda, dá para entender por que filósofos como Descartes chegaram a chamá-la de a sede da alma. E é exatamente aí que a gente encontra a tal areia cerebral. Por décadas, a grande dúvida era: será que esses cristais são só um sinal de que a glândula está envelhecendo, se desgastando? Ou será que eles têm alguma função secreta que a gente ainda não sacou? Bom, vamos avançar no tempo para 1998. Foi nesse ano que uma dissertação de mestrado lá na Universidade de São Paulo, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, decidiu tratar esse mistério como uma verdadeira cena de crime, usando as ferramentas mais modernas da época para finalmente identificar esses suspeitos. A missão era bem clara: usar a tecnologia mais avançada para dar um zoom nesses cristais como nunca antes. Era hora de interrogar essas estruturas, sabe? Analisar a forma, do que são feitas, a natureza delas. Tudo no maior nível de detalhe possível. E para fazer isso, foi montado um verdadeiro arsenal de investigação. Primeiro, microscópios de luz e eletrônicos para ver a aparência dos suspeitos. Depois, espectrometria de raio-x para descobrir do que eles eram feitos, tipo uma impressão digital química. E por último, a difração de raio-x para revelar a estrutura interna. Cada ferramenta uma nova pista. E com todo esse equipamento em mãos, a investigação começou a dar resultado. As pistas que foram surgindo começaram a pintar um quadro completamente novo e bem surpreendente sobre a tal areia cerebral. A primeira grande surpresa veio da forma. Olhando no microscópio eletrônico, as estruturas não eram umas bolotas aleatórias. Pelo contrário, elas tinham um formato bem consistente, complexo, que lembrava uma amora. Isso por si só já era uma pista e tanto. Sugeria um processo de formação organizado e não um acúmulo caótico de lixo. A segunda pista apareceu quando resolveram olhar por dentro. Ao quebrar os cristais, a investigação revelou uma estrutura interna fascinante, camadas e mais camadas concêntricas, uma sobre a outra, tipo os anéis de uma árvore. Isso indica um processo de crescimento gradual ao longo do tempo, o que é bem diferente de um simples depósito de resíduos, né? Logo depois, a espectrometria de raio-x deu a impressão digital química. Os principais componentes eram cálcio, fósforo e oxigênio. Apareceram outros elementos, como magnésio e sódio, mas só em quantidades bem pequenas. Pronto, os blocos de construção básicos foram identificados. E aqui vem um ponto crucial. A proporção entre o cálcio e o fósforo não era bagunçada. Era uma razão super estável, 2:1, em toda a estrutura do cristal. E em biologia, quando se vê uma consistência dessas, não é acidente, é sinal de um processo controlado. Essa era uma pista muito forte. E aí, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. A difração de raio-x confirmou a identidade do suspeito. A estrutura, a composição, tudo apontava para uma única coisa: apatita. A misteriosa areia cerebral era feita do mesmíssimo material que forma o esmalte dos dentes e os nossos ossos. Certo, identificar o material foi um passo gigantesco. Mas isso só abriu a porta para uma pergunta ainda maior.
Se esses cristais são feitos de um biomineral que tem função no corpo e não de lixo, o que eles estão fazendo ali na glândula pineal? Essas descobertas basicamente viraram a teoria antiga de cabeça para baixo. A areia cerebral deixou de ser vista como lixo passivo. Agora a gente entende que é uma estrutura ativa, formada por um processo biológico organizado, a tal da biomineralização, o mesmo processo que forma os ossos. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão que a pesquisa moderna sobre a pineal tenta responder. A descoberta de que são cristais de apatita abriu todo um leque de hipóteses novas e muito empolgantes. E as novas teorias são fascinantes. Será que esses cristais funcionam como um tipo de reservatório de cálcio, ajudando a glândula a produzir os hormônios dela? Ou será que eles têm um papel ainda mais surpreendente, talvez relacionado à forma como o cérebro interage com o ambiente? A apatita tem uma propriedade física bem específica. Ela é diamagnética, ou seja, diferente de um material que é atraído por ímãs, a apatita é levemente repelida. Isso fez alguns pesquisadores levantarem a hipótese de que essa camada de cristais poderia de alguma forma modular a resposta da glândula pineal aos campos magnéticos externos. Então, olha que legal, o estudo de 1998 resolveu um mistério enorme, o da identidade da areia cerebral. Mas como toda boa ciência faz, ao responder uma pergunta, ela abriu um monte de outras. Agora a gente sabe o que são os cristais, mas a investigação sobre por que eles estão ali, bom, essa está mais ativa do que nunca. Essa frase, que vem das conclusões do estudo, resume perfeitamente a nova visão. Longe de serem pedrinhas inertes, essas estruturas fazem parte da biologia dinâmica da glândula pineal. Elas crescem, se remodelam e, muito provavelmente, têm um papel ativo no funcionamento dela. No fim das contas, essa história toda é um lembrete muito poderoso. Mesmo hoje, na era do mapeamento genético e da neurociência super avançada, o nosso próprio corpo ainda guarda muitos segredos. Segredos que estão só esperando pelas ferramentas certas e pelas perguntas certas para serem revelados. A jornada da areia cerebral até os cristais de apatita mostra que os maiores mistérios podem estar bem debaixo do nosso nariz, ou, nesse caso, dentro da nossa cabeça. Fica a pergunta no ar. O que mais está aí dentro, trabalhando em silêncio, desempenhando um papel que a gente ainda nem começou a imaginar?